Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fora do Cubo. Estou aqui com Denise Bueno e eu sou o Guga Cordeiro. E quem está conosco, Denise? É uma convidada. Todos os convidados são especiais, né? Mas essa daqui também é... Choveu o pedido, né? Nossa, gente, leva ela. como as pessoas pediram a presença dela aqui e como o pedido de vocês é uma ordem. Quando a gente consegue, tá? Estamos aqui, estou aqui. Nossa sócia, Adriane Saquete Fabian. Adriane é com E. Adriane com E. Já deixa Não, mas tá tudo bem. Quem quiser me chamar de Dri, a gente responde, tá sem problemas, entendeu? Se vier a Adriana, a gente acha ruim, mas segue, dependendo né? de onde vem, tá tudo certo também. Não tenho preconceito, não. Olha, vocês já viram a Patrícia aqui, uma das nossas sócias, que ela falou sobre projeto executivo. Exato. E ela, inclusive, citou a Dri na live, que ela falou assim, eu não podia competir com o requinte da Dri. Então, eu vi a Paty falando. Eu tinha que me destacar no executivo. Então, a gente não tinha um tema melhor para trazer aqui, senão um tema relacionado ao requinte dela, a elegância, a sofisticação dessa mulher, minha gente. Imagina, ela é uma inspiração para mim. Eu falo que, para mim, sempre foi muito difícil essa parte da elegância, e eu aprendo com ela. Ela é minha professora, tô aprendendo ainda tô nos 10% da aula. Bem capaz! Do curso. Mas no curso, um dia chegarei lá. Bem capaz, bem capaz. Primeiramente, obrigado pelo convite, Guga, Dê. Estamos sempre juntos nessa jornada, né? E nós, as meninas, acabamos ficando mais de backstage, vocês que assumiram essa responsabilidade do Fora do Cubo, muito bem ministrado por vocês. Então, eu queria agradecer o convite. Eu sei que eu sou mais do silencioso, mais do quietinho, mas sempre que precisarem, estarei aqui com certeza. Eu falei pra ela que a gente ia converter ela aqui pro digital. Vamos ver se a gente consegue. Até o final desse podcast, a gente vai ter uma resposta, né? Vamos lá. Não, mas eu tô tranquila. Eu acho que, assim, pra mim é mais difícil estar atrás das câmeras como vocês têm essa facilidade. Mas não que eu sou um livro fechado, não. Eu posso vir, sim, sem problemas. É só convidar. Ela fala super bem, vocês vão ver. Tem que lembrar da aula dela. Deixa eu oferecer um café nessa jarra maravilhosa da Casaro. Da Casaro. Quem é a Casaro, Denise? A Casaro que mudou toda a estética dessa mesa maravilhosa aqui do Fora do Cubo. Gente, a Casaro é uma das empresas apoiadoras do nosso podcast, ou seja, apoiam aí essa distribuição de conhecimento. Então, nós temos agora 3 empresas apoiando o nosso podcast, né? Ele está ganhando corpo, e nós temos aí a Casaro, que fez, né? Deixou essas peças lindas pra gente aqui, então mudamos de nível. Viu? Subimos um degrau. Subimos um degrau. Esse requinte aqui. Temos a Ostelato Movelaria, que é uma fábrica de móveis também excelente aqui outro apoiador do Fora regional. do Cubo, né? Uma indústria muito grande, um parque fabril enorme que a Ostelato tem, produzindo marcenaria de altíssimo padrão, né? E apoiando também o podcast. E temos o nosso querido amigo Vitor da VHS Eletro, que nos proporcionou, Adriane. Olha que coisa mais linda. Lindo, maravilhoso. Antes a gente tinha um trambolhão aqui, eu não preciso mais trazer na frente. o notebook. Agora temos um só. iPad maravilhoso. Vitor, muito obrigado, meu amigo. VHS Eletro, trabalha com eletros nacionais e importados. Para você, arquiteto ou designer de interiores, pode confiar nessas 3 empresas que elas vão te ajudar bastante na sua jornada de trabalho. E puxando o link dessas 3 empresas com o que a gente vai falar hoje, todas elas agregam valor ao nosso tipo de serviço e ao nosso produto. Excelente. Então, vai colocar, vai pontuar, e eu acho que, assim, vocês como confiança, pode acreditar, eles são realmente parceiros nossos. Isso aí. O tema que a gente traz hoje é um tema muito... Precisa pontuar aqui? Precisa! Você tem que virar isso aí. A partir de agora... A partir de agora, 3, 2, 1, valendo! Então, já que você tocou nesse assunto, vamos fazer algo que a gente está fazendo errado faz tempo, né? A gente está deixando para falar, para comentar, curtir, compartilhar no final. Tem que ser no começo, gente, por favor. É que a gente é juvenil ainda. A gente tá aprendendo gente. a fazer isso aqui. Então, por favor, cara, você tá aí, ó, tranquilo, trabalhando, ou quase dormindo, ou acabou de acordar no domingo, não sei. Curte esse podcast, esse vídeo.
compartilha com um amiguinho esse ou outros que tem aí também no nosso canal. Se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente. Comenta, né, Dê? Comenta aqui embaixo, a gente gosta de ler, dá feedback, pode xingar, fica à vontade, pode elogiar, fica à vontade, mas ajuda a gente a crescer, trazendo esse conhecimento para vocês. A gente podia estar roubando. Podia? Né? A gente tá só gravando, pedindo uma curtida aqui, ó. A inscrição, né? Só isso, só isso. Não, é bom, vamos deixar várias perguntas aqui para todo mundo depois ficar na dúvida e querer questionar. Pode ser. Né? É isso aí. Isso é bom. Então vamos lá, Adri. Puxando o assunto. Não vamos falar um tema, um título, não, né? Tipo, arquitetura de luxo. Não é isso. A gente vai discutir sobre o mercado de exclusividades, o mercado altíssimo padrão. Hoje se usa vários termos para esse high ticket, né? Para esse mercado de, vamos colocar, a gente fala de luxo, alto padrão, exclusividade, tudo isso que agrega valor. E nós trabalhamos no mercado que realmente é esse tipo de serviço que a gente oferece, né? Eu acho, para a gente começar a entender e falar um pouco do luxo, né? A gente precisa entender sobre sentimento. O luxo é isso aí. Minha praia essa conversa aqui. Mas o luxo tem muito a ver com o sentimento que a pessoa vive. Então, você pode ter um sentimento de notoriedade ou um sentimento de status, que você precisa de um bem, pertencimento, seja uma casa, um carro, uma bolsa, uma roupa de grife ou uma grife estampada, porque isso reflete a sua conquista, reflete o que você quer mostrar como pessoa, né? E tem muito mais uma questão de exclusividade. Então, em paralelo a isso, o luxo também traz a exclusividade. Então, também temos um termo em inglês que todo mundo usa, que é o quiet luxury, né? Que é um luxo silencioso, que é um luxo elegante, sofisticado, mas que ele não tem a padronagem explícita de algo de marca, de produto, disso e aquilo. Então, para a gente se basear e começar o nosso bate-papo, a gente tem que deixar bem claro isso, para que caminho você quer seguir, né? Para qual caminho a gente está indo e representando. Se a gente vai ser uma grife ou se a gente vai ser uma exclusividade. Não tem certo e errado. Isso aí. Tem posicionamento. Isso. E para contextualizar aqui, pessoal, a Adriane, ela é arquiteta de criação, né, responsável pelo setor de criação de interiores do nosso escritório. Temos o escritório aí há 14 anos no mercado e que tem esse nicho de atender o alto padrão, a arquitetura mais exclusiva, né? E ela não só entende muito deste mercado, do mercado do luxo, né, como ela já viajou, já fez cursos, estuda muito isso, está nesse meio, né? Então ela tem muito aqui para contribuir e essa é uma dúvida constante dos nossos alunos. Como eu faço para entrar no alto padrão? E aí a gente fala assim, né, Guga? Antes disso, você quer mesmo atender o alto padrão? Por quê? Porque muita gente, quando pensa no alto padrão, pensa assim, nossa, eu vou ter aqueles projetos milionários. E muita gente confunde luxo com ostentação, que é uma coisa que você vai falar, como se fosse fácil, porque não é isso, né? E só que as pessoas não param para olhar quais são os percalços, quais são os requisitos para que você possa atender esse mercado, né? Então a Adri hoje vem contribuir aí com vocês, né? E é isso, né, Dri? Luxo não é ostentação, né? Não, nem um pouco. Voltando, eu vou falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Eu brinco que eu sou a menina do interior, então eu vim do interior do Mato Grosso, fui criada em fazenda, pé no chão, então assim, por mais que às vezes as pessoas olhem e falem, ai, tá toda arrumada. Não, mas a gente vem de uma família muito simples, onde eu acho que isso compilou em relação aos nossos sócios, né? A relação de uma humildade, de uma simplicidade para tudo, mas uma busca sempre por qualidade, né? Então, acho que isso que se faz a gente motivar, faz a gente querer trabalhar. A gente servir ao próximo, a gente tem que entender que nós, arquitetos, estamos aqui para servir. Nós não somos um produto. Principalmente nós, Arquitetura ao Cubo, nós não somos uma grife rotulada. Você vai comprar bege e vai receber o bege. Não. Nós estamos daqui para servir o cliente da maneira que ele precisa, da maneira que ele quer e com a perspectiva dele. Essa é a nossa maneira de vender o nosso luxo, talvez, a nossa descrição, a nossa exclusividade, né? O nosso core business ali, né? Eu acho que essa palavra exclusividade define muito bem mesmo. A gente é muito assim, né? E a gente é tão tranquilo no ato de servir e ser exclusivo,
que todos nós no escritório, todos nós servimos café, todos nós limpamos uma louça, todos nós atendemos um cliente, todos nós vamos à obra, todos nós, a gente tem uma sinergia muito tranquila em relação a isso. Por quê? Porque o nosso é muito mais a elegância, a simplicidade do que uma questão de estamparia, entendeu? De inacessibilidade. Não, a gente não é assim. Pelo contrário, quando a gente iniciou o escritório, a gente tinha muito aquele sentimento de as pessoas têm uma implicância com o arquiteto, e teve uma experiência negativa. A gente fala, não, a gente está aqui para mostrar o contrário, entendeu? Vamos tirar, então, essa experiência negativa, né? Vamos mudar. Porque o arquiteto não atende telefone, porque o arquiteto, você não consegue falar com o arquiteto, você só fala com o estagiário, você não... Você tá falando isso, eu lembro de uma vez que uma cliente falou que você era blindada pela equipe. Lembra disso? Eu falei, senhor, como assim? Logo você, né, a mais acessível de todos, estava blindada pela equipe. Excelente. E assim, eu sou super acessível, que na verdade todo mundo acha que eu sou mais séria. Dificilmente, assim, eu brinco, eu falo que o meu defeito, eu sou muito objetiva. E várias pessoas vão concordar que eu vou falar pior que é verdade, então eu já tenho que me desculpar desde o início. Eu não cumprimento as pessoas, eu chego num lugar, se eu tiver que falar com a D, eu vou direto até a D. Eu não olho as pessoas ao redor, eu vou, D, olha, eu preciso disso, ok? Fiz o que eu precisava, viro as costas e eu saio. Na metade do caminho eu falo, gente do céu, não cumprimentei ninguém. Aí eu volto e vou cumprimentando as pessoas, porque eu sou muito objetiva. Vocês me conhecem, meu lema é tarefa dada, tarefa cumprida com sucesso, entendeu? Eu me dedico a fundo em tudo que eu faço. Então, assim, essa questão, eu sou mais serinha, mais quieta, mais super acessível, quem quiser vir falar comigo. Então, ó, pessoal, pode vir, eu não mordo ninguém, eu não sou um bicho de 7 cabeças, só sou quieta. Mas depois que me conhecem, eu sou super tranquila. Mas é que ela é a elegância em pessoa, né? E aí eu acho que as pessoas veem ela muito princesa da Inglaterra, porque é assim, né? Sabe aquela elegância? Acho que pensa assim, nossa, ali eu não posso tocar, não vou né? ter nem assunto eu acho que nosso cérebro faz esse link sem querer, né? Assim, faz, a gente julga de aparência, né? Tipo, é a princesa da Inglaterra, deixa eu ter uma... E na verdade... Achou que eu não sou assim. Não, você não é. Eu chamaria de... É porque você é uma pessoa muito elegante. E aí, casei com um marido também que é super sério, todo mundo fala que ele é diplomata. Eu falei, não, o Léo... O Lorde inglês, a gente fala. Eu também, o Léo é um Lorde, o Léo não fala alto, o Léo é polido, formal. E eu que sou louca do 220 da relação. Mas é isso aí, então... eu acho que isso faz a gente agregar valor no escritório e cada um poder compartilhar um pouquinho daquilo que tem talento e daquilo que pode se doar, né? Então, na minha falha, vocês suprem e no que eu posso ajudar, eu contribuo com tudo. Contribui muito bem. Mas aí, Dri, falando um pouco dessa área que você atua hoje lá no Arquitetura ao Cubo, né? Que seriam os projetos exclusivos, residencial, corporativo, que seja. Como é que você... estudou, o que você se preparou? Porque às vezes quem ainda não está nesse mercado e almeja esse mercado acha que é simplesmente conhecer marca, né? Não, é tal marca, tal marca, tal. E não é, na verdade não é. Na verdade você praticamente transformou a sua vida de trabalho e de férias praticamente em viagens de estudo de mercado, né? Isso, de negócios. Você as suas férias hoje se misturam com o seu trabalho. Totalmente. Porque sua férias é focada em visitar lugares legais, mas que tem esse mercado que você pode absorver conciliar esse material. a diversão Conta com mais o trabalho. Guga, eu assim, eu estudo muito em relação a isso. É um tema que me agrada, tá? E assim, eu acho que a gente já pode pontuar em relação a nós, a Arquitetura ao Cubo, que nós vamos muito mais para uma linha de exclusividade, de elegância e de discrição do que da linha da grife, né? Do rotulado. A gente não agrada, eu acho que isso... nós como profissionais, né? Tô falando como nós, mas qualquer coisa vocês pontuem. Mas não é? É isso. Nós não temos essa coisa somos uma marca, grife, inacessível. E até por isso que o escritório não é uma pessoa física, é um grupo. Exato. Isso. Entendeu? Exatamente. Não tem o meu nome, o seu, do Guga, das meninas. Não tem. Não é Patrícia, não é Tainá. Somos nós. E você comentou um negócio que é muito real, assim. Por exemplo, você falou, a gente serve, né? A gente faz questão de servir o café para o cliente, né? Eu lembro uma vez que a gente estava falando sobre isso, sobre a garrafa, das meninas já trazerem o cafezinho na xícara. E você mesmo, Dri, falou assim, não, eu gosto... de eu mesmo servir o cliente. Eu gosto de pegar a garrafa e colocar o café na hora quentinho para o cliente. E então, porque a grife, querendo ou não, às vezes ela acaba criando um distanciamento. Ela é mais impessoal. Ela é mais impessoal.
que é algo que a gente não tem essa vontade de ser distante do nosso cliente. E diante disso, eu já fiz diversos, assim, cursos, workshops de mercado de luxo, de como realmente atender o cliente. Eu acho que, para o pessoal que está assistindo, a principal característica, assim, de você internalizar é o ato de servir, né? Eu acho que isso é bem característico de iniciar. E o luxo não quer dizer riqueza, quer dizer a sua experiência. Você pode fazer uma sala, uma reforma de um quarto de bebê, um banheiro e agregar luxo nisso. É a experiência que o cliente vai viver com você, tá? Não tem... Hoje, lá no escritório, as pessoas também acham que a gente só faz coisas imensas, coisas grandes e ostentação. Sim. Lógico que a gente faz apartamentos de 250, de 300, que a gente faz casas de 1.000, faz isso, não é isso. Mas da mesma maneira que a gente tem o luxo, a gente tem hoje no mercado apartamentos decorados de 30 metros quadrados que querem trazer o luxo, que querem trazer o requinte. Então, o que a gente tem que fazer para a pessoa que vai viver num apartamento de 30 metros quadrados tenha essa experiência positiva. Essa experiência do luxo, né? Essa experiência do conforto, do exclusivo. E é legal quando você cita isso em relação ao tamanho, em relação à tipologia também. Porque existe um preconceito, e eu vou chamar de preconceito não no sentido ruim, mas no sentido de falta de conhecimento. Um preconceito. Que, por exemplo, o luxo, a pessoa já imagina aquele monte de lustre de cristal, o carrão na garagem, né? Quando, na verdade, quando a gente vai para uma arquitetura, por exemplo, uma casa em Trancoso, muito bem decorada, é um luxo. Tanto que grandes artistas escolhem passar suas férias em Noronha, em Trancoso, no alto luxo. E o luxo não significa esse dinheiro, esse gasto, essa ostentação. Significa um estilo. Ui! Opa! Meu Deus! Tivemos um problema técnico aqui, galera. Isso que é viver um luxo, entendeu? A minha cadeira quebrou no meio da gravação. Eu achei que ele ia virar a mesa inteira. Não. Pra quem não entendeu, volta aí um pouquinho, você vai ver a cadeira estoura aqui atrás. Eu vou pro chão. Sorte que o João é meu amigo, cortou na hora. Eu fiquei com aquela cara apavorada, tipo, meu Deus. Então, estamos de volta. Aproveita para pedir patrocínio de lojas de cadeiras. Nós vamos precisar. Cadê Tombini? Nós vamos precisar aqui, galera. Rapaz, vamos fazer um seguro de vida agora também, né? Vamos pensar, tem alguma seguradora aqui? Seguro de vida eu não sei se nós vamos fazer. Deseja patrocinar. Seguro de vida eu não sei se a gente vai fazer, mas meme com isso aí nós vamos fazer, certeza. Não, vai ter material, vai ter material. Na verdade, a própria comunidade vai fazer o meme Tomara, sozinho. Você não precisa nem se preocupar com isso. Não, a gente tem que fazer, como tá sendo gravado, a gente tem que fazer antes e mandar lá. Vocês vão ver esse episódio daqui a alguns dias. Spoiler! Beleza. Dá uma premiação pra quem faz o melhor meme lá. O coração tá disparado aqui, Nossa perdemos senhora, foco. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. A gente tava falando que o luxo, ele não era ostentação, que, por exemplo, a arquitetura lá em Trancoso, muitas vezes aquela casinha de pescador, né, bem decorada e tal, ela também é uma experiência de luxo. Mas uma pontuação bem interessante, daí nós vamos abrir um pouco em relação a estilos de arquitetura. Todos os estilos de arquitetura permitem ter luxo. Desde o boho, desde a sofisticação de Dubai, desde um clássico parisiense a um neoclássico, a um contemporâneo. Pra mim, que é a coisa mais luxuosa que a arquitetura brasileira. Sim, eu também concordo. Eu sou apaixonada. Uma das... Aí pessoas a gente gosta da brasilidade. Eu bato no peito e eu sou do Brasil. Não, com certeza, Não essa arquitetura amo. Não essa arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, do Niemeyer. Não, aí você tá falando do movimento moderno. Você tá falando de modernismo, não. É brasileiro, eu tô querendo dizer. Não, mas eu tô falando o contemporâneo, tá? E eu acredito que se os nossos estudantes não souberem a diferença do moderno pro contemporâneo, eles vão fazer uma aula só sobre isso, que é um tema excelente. Então, a arquitetura modernista não é bonita, a gente não precisa... A arquitetura modernista se refere ao modernismo dos anos 60, 70, entendeu? Que é Oscar Niemeyer, que é linhas retas, concreto e acabou. Não, o que eu digo é arquitetura contemporânea. Excelente. Que é material hoje. Madeira, a pedra... É uma arquitetura cheia de brasilidade, né? Cheia de brasilidade. A gente fez Bernardo Jacobson. Eu fiz uma imersão de mercado de luxo em São Paulo.
E todo mundo se ouve muito falar hoje em dia do Rosewood, do hotel novo que inaugurou em São Paulo. Mas a gente foi fazer um estudo na cidade, no Complexo Matarazzo, que não é só o hotel. É toda a construção do prédio comercial, residencial e o hotel, né? Dos restaurantes, enfim, toda a loja, o shopping, enfim, nós fomos lá. E uma pontuação que foi muito legal, lógico que a maioria dos arquitetos são internacionais, mas o proprietário do Matarazzo, ele fazia questão de que a matéria-prima fosse toda brasileira. Então, todas as madeiras são brasileiras, todo o mármore é brasileiro, todas as peças. Eles pediram para desenvolverem portas para que fossem acessíveis aqui no Brasil e tudo. Luxo, alto padrão, sofisticação e exclusividade. Então, assim, hoje estudando esse mercado, por isso que eu ainda sou referencial ao brasileiro, grandes designers brasileiros, eu acho que a gente consegue utilizar hoje. A gente tem produto muito bom, não tem necessidade de buscar fora. Hoje, e até puxando a sardinha para o nosso lado aqui em Maringá, hoje a gente tem grandes lojas aqui, a gente não tem necessidade de buscar, a não ser que o cliente queira um luxo exclusivo de artefato, Breton ou outras marcas de grifes que a gente só tem nos grandes centros, né? Então, o luxo, a experiência tá desde o pequeno ao grande. Voltando a falar das minhas viagens, porque uma das minhas paixões é viajar, eu amo viajar, então sempre que eu posso conciliar o meu trabalho com viagem, eu realmente faço isso. Já tive a oportunidade também de ir para Trancoso, de ficar numa casa, e cheguei lá, tinha uma Sérgio Rodrigues maravilhosa na casa, era só arquitetura palha, madeira natural em volta da piscina, a natureza, toda a parte de paisagismo tropical, então assim, maravilhoso. Só produtos maravilhosos, de extrema qualidade, entendeu? E todos nacionais. Eu bato na tecla do nacional que eu gosto. Boa. E hoje a gente tem grandes produtos de iluminação, mobiliário, marcenaria. Hoje o Brasil é um líder de marcenaria, peças soltas, mobília. Então, assim, tinta, revestimento. O Brasil é um líder também de revestimento muito bom. Mármore, os mármores brasileiros são maravilhosos. Essa personalização a gente não vê muito fora do Brasil, né? Você tem 500 tipos de porcelanato diferente aqui. Não. Você sai do país, a gente tem 5, 6. Se bateram muito na tecla do luxo italiano. Porque hoje a Itália rege o design, tanto da arquitetura quanto da moda, né? A arte e o design estão em Milão, vamos dizer assim. Então, a Itália rege muito isso. E a gente traz muita referência para o nosso mercado nacional, com certeza. E a arquitetura italiana veio muito do clássico. Né, e que a gente foi quebrando o antigo mundo, a gente fala isso, é muito engraçado. Eu adoro o vinho e a gente fala muito do velho mundo, do novo mundo. Então, assim, o novo mundo que a gente diz América desenvolveu produtos e soluções que não são ornamentadas como os clássicos, né? Por isso que hoje a gente busca outras formas, o mercado lá também muda muito e hoje a gente consegue imprimir tudo isso. Mais uma pontuação, Guga, que é interessante a gente falar. Eu tenho a oportunidade de viajar, eu já fui para Dubai fazer uma imersão também de mercado de luxo em Dubai, e a gente vê que a arquitetura árabe é totalmente diferente das arquiteturas de outros lugares. Sim. Diferente da clássica europeia, diferente da neoclássica americana, diferente da brasileira, contemporânea da brasileira. Diferente da asiática. E é muito engraçado que tudo que a gente estuda, a gente tem que saber a oportunidade de usar. Nós tivemos uma situação de um projeto, uma apresentação de projeto grande, e que a gente queria bater na tecla que fosse uma arquitetura árabe, mas era uma arquitetura inicial, que a gente ainda não tinha proposto para nenhum cliente. De primeiro imediato, nós montamos um mood board na mesa, e colocamos a questão do dourado, a questão do mármore, a questão dos materiais, e foi muito engraçado. A primeira devolutiva de um cliente, ele falou assim, eu não gosto de mármore preto. É verdade. Primeira coisa, o Guga estava junto. Eu acho que eu tive um minuto de silêncio ali. Falei, calma, não, eu vou ter um embasamento. Eu estudei, eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade. Contextualizar, ele viu só a amostra, né? Ele não tinha visto o projeto ainda. Só o briefing inicial, né? A gente montou na mesa, ele entrou e falou, não gosto de mármore preto. Falei, calma, cara, calma. Ela falou desse jeito, calma, tudo tem motivo pra estar aqui. E quando a gente entra nesse mercado de luxo, aí que a gente volta a falar da experiência. A experiência, a gente teve todo o embasamento de explicação para esse projeto. Não foi simplesmente uma criação. Não, a gente teve uma teoria para isso. Nós estudamos, eu sentei junto com as meninas de criação, nós pensamos nos materiais, nós pensamos no desenvolvimento do projeto, na tipologia, o que a gente queria, qual a identidade que a gente ia criar para isso.
E aí a gente se embasou nessa explicação. A gente perdeu ali pelo menos uns 10, 15 minutos só falando da ideia e concepção do projeto, só do conceito arquitetônico do produto, só. Eu lembro que você deu uma aula de arquitetura para os caras. Né? É. E eu falei muito... De estilo e de história, né? Foi bem legal. Não, e foi muito engraçado que aí que a gente entra no mercado de luxo silencioso, eu pontuei um design, ele é libanês, ele é árabe, e eu falei que hoje ele está no mercado de interiores, eles estão entrando no mercado da arquitetura, e na hora que eu pontuei, uma das mulheres sabia. Uhum. Mas é um luxo totalmente silencioso, quase ninguém sabe. Hoje no Brasil só tem um empreendimento que o Ele Sabe fez. Então, assim, são poucos empreendimentos no mundo que ele desenvolveu o projeto. Quando eu pontuei que a gente se baseou na referência dele, acabou. Não teve... Nós abrimos a imagem, né, Google? Eu abri a primeira imagem do projeto, uma das pessoas, dos clientes que estava assistindo a reunião, levantou e falou, é isso aí que a gente precisa, pronto. Eu tinha o prédio inteiro para mostrar todas as áreas, tudo. Ele falou, não preciso ver mais nada, não, é isso aí que a gente precisa. É isso lá, vai estar reaplicado. Falei, beleza, então, o luxo tem a ver com a experiência, com a confiança. E a autoridade, né, Dri? Porque ali você fez, eu estava junto, eu posso falar com precisão. Ali você deu uma aula para os caras do que a gente ia implantar, baseado com a história da arquitetura, o que eles precisavam de produto final para vender, porque, lógico, o intuito dessa arquitetura é venda, né, desse projeto que a gente estava fazendo. E para você fazer com que as pessoas aprovem, isso é uma das maiores dúvidas dos nossos alunos, né? Como é que a gente consegue que o cliente aprove o projeto? Você precisa mostrar para ele que você domina o que está fazendo, mostrar a autoridade. Isso. E você tem 3 jeitos de fazer com que a pessoa aceite ou faça algo que você peça para ela, né? Você tem a hierarquia, quando ele está abaixo de você, por exemplo, num exército, que aí você dá a ordem, ele faz, ou você fala vai ser execução, assim, ele aceita. Né? Coerção. Você podia meter uma arma na cabeça dos clientes e falar, vai ser assim. Acabou. Aprova. Ou autoridade. Só que para você mostrar autoridade, você tem que mostrar que você sabe. Para você mostrar que você sabe, você tem que saber tudo. Ao ponto do cara parar e falar, eu não tenho perguntas, porque você tirou todas as minhas dúvidas antes de eu perguntar. Tá aprovado. Não, e a pessoa também aprende, né? A partir do momento que a pessoa aprende, ela realmente fala, nossa, ela realmente sabe disso aí. A pessoa realmente entende do que está falando. Quando você mostra para o cliente autoridade... E eu falo que eu estudo arquitetura em tudo. Voltando a frisar essa questão, quando eu fui para Dubai, eu fiz questão tinha a imersão da parte luxuosa de Dubai, dos grandes hotéis, das moradias de luxo, e tinha uma parte que eu fiz questão de fazer, eu lembro que assim, fora do grupo, fizemos só eu e meu marido, que era, a gente teve um escritório que recebeu a gente lá, que é o LW, que é um escritório de Dubai, mas que tem sede em São Paulo. Eles deram uma aula pra gente e eles estavam fazendo um hotel no deserto em Dubai e eles usavam arquitetura vernacular. O que é isso? É a arquitetura dos tempos antigos, como era feito o barro, como era feito a questão da construção, as abóbadas, por que tinha que curvar, como que era a questão do calor, entrada e ventilação. Eu fiz questão de ir na parte antiga de Dubai exatamente pra gente entender esse processo. Por que pra eles, por que pro árabe é importante um fator que pra gente não é, isso é cultural. Por que aqui vai ser importante alguma coisa? Quer ver uma coisa que no mundo inteiro é banal e para nós brasileiros é super importante? Banheiro tem que ter ventilação e iluminação. No mundo inteiro você vai viajar, não existe isso. Não existe isso, é tudo ventilação mecânica. Sim. Mas o Brasil é cultural. Se a gente fizer algum banheiro que a gente não colocar janela, eu já escutei de vários clientes, não, tem que ter uma janela. Tem que ter. Então é uma situação assim que é cultural. A gente tem que aprender a lidar com isso. Se você não colocar, provavelmente teu cliente não vai ter experiência do luxo, não vai ficar... satisfeito com a situação, porque vai ter uma intriga. Exato. E várias pontuações. Outra viagem que eu fiz, que a gente conheceu bastante, uma vez eu fui com o pessoal da Artefato, a gente foi para Miami, também fazer algumas visitas, a gente foi num prédio da Zaha Hadid, maravilhosa, né, eu acho que ela era engenheira, né, para quem conheceu, sabe do trabalho dela, ela desenvolveu toda a cultura árabe, conseguiu trazer para o mundo ocidental, novas tecnologias, novos tipos de produto, mercado, porque hoje realmente a gente falando de arquitetura e engenharia, Dubai está na liderança, com certeza. Eles que vão desenvolver, porque lá o sheik manda e todo mundo obedece. Sim. Lá a hierarquia. Lá a hierarquia. Você comentou uma coisa aí que eu achei interessante de frisar, que independente da área, do estilo de arquitetura ou do nicho de mercado que o arquiteto for atender, é uma frase que fica
aqui para vocês, e ficou na minha cabeça, né? Que é o seguinte, você só influencia quem confia em você. Isso, é verdade, com certeza. E essa frase ficou muito tempo na minha cabeça. Então, independente, você precisa estudar. Então, vocês conseguem perceber aqui que a Adriane, ela trabalha com isso dentro do escritório e ela foi estudar. Ela não sai simplesmente dizendo, olha, eu faço arquitetura de alto padrão, arquitetura exclusiva, arquitetura de luxo. Não, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela foi estudar, ela foi viajar. Não só aí, né? Tem muito mais viagens, vinícolas, né? Você... A gente... é muito interessante, e aí eu acho que você vai conseguir ter um bate-papo comigo em relação a isso, que uma vez você me falou também. A gente só entende o luxo quando a gente vive o luxo, tá? Então, assim, o que é o luxo? É a experiência. Quando a gente vai num restaurante bom, e eu não tô falando de restaurante chique, eu estou falando de restaurante bom, de qualidade. A gente usufrui de um produto bom, uma roupa, um carro, qualquer coisa, e são degraus, gente. Hoje você tem um carro de 50 mil, você vai querer o de 80, você vai ter o de 80, você vai querer o de 100, depois o 100 você vai querer o de 200. Né? Você não tem a famosa frase, paladar não retrocede, a experiência não retrocede. Quando você dá, aí é pré-julgamento meu, né? Quando você dá um pulo direto, você sai do carro de 40 para o de 200 mil, aí pode ser que você esteja querendo mostrar algo para alguém. Agora, quando você vai nessa escala que você está falando, você vai percebendo que um é melhor do que o outro através de tecnologia e de coisas que tem a mais. E você aprende a dar valor. Esse gradual do produto, né? Isso para qualquer coisa. Hotel também é assim. Qualquer... Começa a entender porque alguns hotéis são muito mais caros do que os outros, não é só porque tem a piscina maior ou tem a sauna. É engraçado, né, que quando a gente... antes de ter tido a oportunidade de vivenciar algumas experiências de luxo, eu não entendia exatamente o que continha aquela experiência para custar aquilo. E a partir do momento que você vive, aí ao contrário, é assim, eu quero mais disso. Eu preciso, é uma coisa assim, né? Então, e como você vai produzir um tipo de arquitetura que, para produzir esse tipo de arquitetura, você tem que oferecer esse atendimento. Então, não tem como você oferecer esse atendimento se você não experienciar e não viver. Exato. Se você nunca teve um atendimento desse, como é que você quer oferecer um atendimento desse? Exatamente. Aconteceu, né, Dri, comigo. Eu lembro que você falou pra mim, quando você voltou de viagem, que você falou essa frase assim: pra mim o luxo é eu poder tomar um café simples sentada no jardim na frente da Torre Eiffel. Então, assim, você tá tomando gente, um café. Não era grife, não era marca, não era status, não era nada. Era um momento. Que eu falo pra todo mundo da minha cabeça. Eu falei, velho, depois que você for pra Europa, uma vez, aí você fala se é legal ou não você sair do país, sabe? Cara, no sentido de... Conhecimento. Não é nem o café no topo da Torre Eiffel, é no pé dela. É na grama. Cara, é outra experiência. Ai, como é que é? Podem xingar a gente aí que riquinho ou qualquer bobagem assim. Foi, meu irmão, fora do seu país, num lugar totalmente com história, 2.000, 3.000 anos de história, com um prédio na tua frente que deve ter 2.000 anos ali, você sentado tomando café, vendo a paisagem e o pessoal passando, sua cabeça muda. Muda, você só disso, e é uma experiência simples. Você se transforma só de observar ali. Você sabe que eu até tinha... Depois, se a gente for pontuando, a gente vai colocando umas fotos aí. Até uma das últimas experiências que eu tive, eu acho que uns 40 dias atrás. Nós fomos pro sul, eu fui com a minha família, e nós fizemos questão. Aí volto a falar que a gente sempre associa, né? Aí fazer uma visita ao hotel Laje de Pedras, que vai ser... foi gerido agora pelo Kempinski, né, que é uma rede internacional de hotéis. Tem em Dubai, tem no mundo inteiro. E a primeira sede deles na América do Sul vai ser na Serra Gaúcha. Canela, né? Em Canela. E aí que eu bato na tecla da brasilidade. É um hotel antigo, não sei se todos conhecem. É um hotel, eu acredito que dos anos 60, dos anos 70, que é onde tinha o Tojobim, onde tinham, assim, influências maravilhosas brasileiros que passaram por lá. E o hotel acabou caindo, falindo. Eles compraram e estão revitalizando todo o hotel. Isso é muito legal, né? Tem história. Tem história. Gente, eu cheguei lá, tem uma lareira imensa, o chão é de pedra. Que experiência, gente. Nossa, Então. acabou, sabe? E a gente fez a visita técnica. Eu consigo
aliar também, graças a Deus, meu marido é engenheiro, então eu falo que a gente viaja pra praia, a gente não olha pro mar, a gente olha pros prédios. Ah, que legal. A gente olha pra construção, né? E aí a gente fez a visita técnica, então a gente conheceu todo o interior do hotel, toda a construção, toda a concepção dele, qual que é a proposta deles, e isso é muito legal. E além disso, lógico que a gente foi lá e a gente aproveitou, tem um restaurante, a gente almoçou, mas a experiência toda foi um dia tão feliz, a gente tem uma foto assim, meu pai, meu marido, as crianças, todo mundo ali envolvido, que isso aí não tem preço. Não tem. E aí é o detalhe que eu falei do começo da nossa conversa, né? Vocês misturam as viagens de férias, porque vocês foram pra Gramado, Canela de férias. Sim. Só que, cara, o que tem lá que a gente pode estudar? É isso aí. A cidade, eu vou pra tal cidade. O que tem lá que eu posso estudar? Que eu posso não aprender. tem nada. Beleza. Não tem tal lugar. Então E assim, Guga, eu acho que o mercado de luxo também é a gente aprender a ter oportunidades e ser um pouco, talvez eu diria, audacioso, não sei qual que é essa teoria. A gente tem influências de pessoas acima de nós o tempo todo. E eu não estou falando pessoas ricas, eu estou falando pessoas que vão nos gerar negócios o tempo inteiro. Desde a padaria, desde a sua academia, desde a sua... E a gente tem que aprender a aproveitar oportunidades. Eu acho que esse é o X da questão para a gente começar... Porque às vezes as pessoas pontuam isso. Mas como que eu vou entrar no mercado de luxo? Gente, nós três não éramos daqui. Sim. Eu cheguei aqui há 15 anos, vocês chegaram um pouco antes de mim, mas a gente não tem uma história de tradicional na cidade, a gente não tem uma referência, era amigo do meu primo, vizinho de rua, a gente não tem ancestral, né, que fez alguma coisa. Não, a gente não tem um padrinho batizando a gente, não tem. E a gente conquistou isso, porque a gente soube aproveitar as oportunidades, assim. Eu lembro quando criança, meu pai sempre, e eu sou tímida, não sou uma pessoa que é fácil para fazer isso. Meu pai e minha mãe, principalmente, falava assim, então nós vamos chegar em tal lugar e você vai lá e cumprimenta o dono da festa. Eu falei, mãe, mas eu não sei quem é. Não, mas você vai cumprimentar e você vai se apresentar. Eu falava, mãe, eu não quero. Vai fazer? Quantas vezes? Gente, eu tinha que ir em velório. Eu tinha que ir em velório representar meu pai e minha mãe. Ai, que beleza. Juro. Aí meu pai falava assim, vai lá, fulano, fala, olha, eu vim em nome do meu pai, assim, 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 meus sentimentos. Isso fez com que eu soubesse aproveitar a oportunidade. Eu lembro de uma situação recente, estávamos eu e o Guga no lançamento da Ballarote. E o dono do terreno, porque foi um BTS, né, um Build to Suit que eles construíram, e o dono do terreno eu sabia quem era. Como eu sabia que era, a gente foi pro lançamento da Ballarote, eu já sabia, eu falei, Guga, vamos, que se o dono do terreno tiver, eu vou falar com ele. É um amigo do meu pai de infância. Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Ele não vai saber quem eu sou. Eu posso passar por ele 20 vezes, eu não vou saber quem eu sou. Nós chegamos no local, ele estava conversando e eu fiquei, não, vamos cumprimentar agora, espera. Quando ele conversou com o prefeito, estava ele, o prefeito e o assessor dele. Eu falei, agora a gente vai lá conversar com ele, na frente do prefeito, porque a gente quis aproveitar, o prefeito ia saber quem a gente era, ele ia saber quem a gente era e eu fui e me apresentei. Falei, olha, eu sou, e eu ainda fiz uma brincadeira com ele, eu quero ver se você adivinha quem eu sou. Deu um delay nele e na hora ele matou a charada. Ele falou, você é filho do Adilto. Eu falei, realmente, nossa, que bacana, me deu um abraço super caloroso. O que a gente fez aí? Aproveitou a oportunidade pra gente entrar nesse mercado. E isso, o que o Guga também sabe, há um mês atrás, uns 40 dias atrás, ele me ligou solicitando um serviço pequeno, mas ele lembrou de mim. Ele lembrou do Guga. Ele lembrou da nossa situação. Marcou. Né? Tem a Adriane, arquiteta em Maringá. Ele não é daqui. Ele não é daqui. Se precisar de alguma coisa, eu vou falar com a Adriane. Então a gente ser estratégico, né? Tem muita gente que vai nesses eventos para se divertir. Isso é o network. Outras pessoas que estão sendo estratégicas. E é interessante. E você vai num evento só de arquitetura, aí você vai lá conversar com o arquiteto. Não, cara. Eu vou lá para saber quem é o dono, eu vou lá para saber quem que é o amigo do dono, eu vou lá... Exatamente. Você chega num ambiente que só tem arquiteto, você olha e fala, quem não é arquiteto? Quem não é arquiteto? Com esse que eu vou conversar. Lógico. Mas é interessante você falar isso, Dri, porque alguns alunos, quando veem que a gente ganhou uma viagem, ou que a gente vai fazer uma viagem com outros arquitetos do Brasil, eles... Quem não foi ainda, né? Pergunta como é que é e tudo mais. E isso é uma das principais dicas que a gente dá, né? Fala, cara, a gente vai nessas viagens, não é para tomar champanhe e tirar fotinha no pé da Torre Eiffel. A gente vai para conhecer escritórios, grandes escritórios do Brasil inteiro. Conversar com esses caras que têm 40, 50 anos de mercado. Com eles. Sugar o máximo possível. E esses caras não têm medo de falar, isso que é legal. Você chega pra ele e fala, velho, eu tenho um escritório de 14 anos, eu sou a criança perto de você. E eu tenho uma semana pra você me ensinar. Que você me ensina. O cara, agora, o que você quer saber? Aí você pergunta o que você quiser pro cara.
E outra coisa, né? Donos de loja, donos de marca. Hoje nós temos contato com grandes players nacionais e internacionais, que a gente tem o WhatsApp do presidente da Portinari. O vice-presidente da Portinari, a gente troca ideia com ele lá por causa de viagem, entendeu? Então é isso que é aproveitar o que o mercado de luxo ou de exclusividade te oferece. Sim. Não é só ir lá e tirar foto pro seu cliente ver, nossa, que lindo, ele tá na Europa. Não, cara. Não. E assim, se você não conhece de produto de luxo, aprenda a conhecer. Vai ter que conhecer. Então você pode não gostar. Ok, mas você precisa conhecer. Não gosta de vinho. Tá bom, mas se seu cliente bebe vinho, você vai entender de vinho. Eu não entendo nada de golfe, mas se meu cliente entender de golfe, eu vou... A gente teve que estudar uma vez, porque a gente fez uma casa, tá até em construção, que ele queria uma sala com simulador de golfe. Exato. A gente passou uma semana estudando coisas de golfe. Porque a gente precisa aprender o nosso cliente. A gente precisa aprender o que é o luxo para o nosso cliente. Eu não entendo luxo. Até outra situação que a gente vivenciou. A gente estava num evento, uma roda só de homens e só eu de mulher. E eles começaram a falar de carro e a gente pontuou em relação a Porsche, que está vindo para cá. Agora a gente pode falar abertamente. Agora a gente pode Porsche falar. Vai abrir em Maringá, galera. E a gente está no desenvolvimento do projeto e participando disso. E foi muito engraçado. Eles começaram a falar da Porsche, e eu mencionei que a Porsche estava vindo para Maringá, alguns deles já sabiam. E como a gente está participando da obra aqui, uma vez os arquitetos vieram aqui, explicaram pra gente todo o projeto, e eu tinha conhecimento sobre o projeto. Eu dei uma aula, ficou assim, uns 4, 5 homens olhando pra mim, e eu falando de Porsche, como era um Porsche, por que o Porsche era tão valorizado, o que era a personalização do Porsche, o que era a experiência, o que era isso. Falei tudo que eu sabia do Porsche. Eu tenho um Porsche? Não. Aí foi muito engraçado, um dos homens virou e falou assim, nossa, eu nunca vi uma mulher falando com tanta propriedade de um Porsche. Eu falei, então, o Porsche é um sonho pra várias pessoas, inclusive pra mim. E eu não tenho Porsche nem perto de eu ter um Porsche, entendeu? Mas ele é realidade de vários clientes nossos. Então, Mas pra conversar com eles, a gente tem que saber. Eu tenho que saber. Exato. Eu tenho que saber. É muito para você criar conexão com o teu cliente e confiança, você tem que estar com ele. Não tem problema se você chegar num Uno, num Gol. Não tem problema nenhum. O teu cliente não vai te olhar diferente se você chegar num carro A ou no carro B. Não vai. Mas se você conseguir conversar com ele e entender da mesma linguagem que ele, aí ele vai confiar em você. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso. E aí, outra situação, assim, que a gente colocou da gente pontuar aqui na live, é a questão, assim, muita gente vai pontuar, mas você viaja um monte de lugar? Sim, eu viajo, mas aqui em Maringá a gente também tem, tá? Não precisa também se iludir, falar, eu nunca vou conseguir, porque... Você fala isso fora de Maringá. Só fora de Maringá. Não, gente. Eu procuro o luxo desde um restaurante pequeno. Eu procuro luxo e oportunidades em coisas que às vezes as pessoas nem dão valor e pra mim eu dou valor, tá? Quer ver, se a gente for falar de arquitetura, tá? Um prédio maravilhoso, realmente, que todos deveriam ir, é o prédio do Sicredi. E ele é aberto para visitação. Aberto à visitação. Tá? A parte interna dele tem diversas soluções inteligentes e de mercado internacional. Tem arquitetura brasileira, tem várias peças de design maravilhosas lá. E então a gente tem isso aqui. As próprias grandes construtoras investem muito nos apartamentos decorados. Então, assim, tanto mobília quanto marcenaria, quanto qualidade de projeto tem. O dia que você tiver a oportunidade, é muito engraçado, gente. Se vocês fossem comigo, com o Google KD, dentro de um condomínio para ver uma obra, vocês vão perder pelo menos 1 hora só rodando o condomínio para ver as outras casas. A gente perde tempo vendo as outras casas. Já que estamos aqui, vamos rodar e ver os outros. Não, e no Monet a gente vai o dia inteiro lá. Porque a gente perde tempo vendo as outras casas, vendo assim, o que tá dando certo. Estudando. Tudo é uma questão de ter conhecimento. Sim. E querer buscar oportunidades. A oportunidade da coach, da academia que a gente está fazendo também. Eu sou uma aluna da coach de 5 anos, 6, 7 anos, sei lá, faz tempo que eu já tô lá. E a coach começou a ficar apertada, tava muito aluno. Eu chamei o proprietário e falei, Carlão, vamos desenvolver um projeto para vocês? Você criou a demanda. Vamos procurar um terreno e vamos construir a coach? Ele falou, nossa, Adriana, é verdade, tá pequeno, né? Falei, deixa que eu acho o terreno para você. Nós ficamos 6 meses procurando um terreno para eles, até a gente encontrar e desenvolver o projeto, e agora já está em execução. Isso eu faço no meu salão de beleza. Isso é uma experiência de luxo. Isso é exclusividade. Que você está oferecendo para o seu cliente. Você trouxe a solução para ele, crescimento empresarial, trouxe o terreno ideal,
trouxe mais nome para a empresa e ele nem se mexeu no bom sentido. Não. Ele não teve que gastar tempo dele, ele continuou mexendo na empresa dele e você trouxe a solução. E isso a gente faz para um monte de clientes. É aquela coisa que a Thaís, né, que é especialista pelo Disney Institute, ela veio aqui e ela fala, o seu cliente, ele não vai comparar o seu atendimento com outros arquitetos, mas ele vai comparar o seu atendimento com outras experiências de luxo que ele recebe, que ele vive. Não, e é natural, o D, pra gente, e a Adri fez isso inclusive ontem. Ontem, né? Foi ontem. Que é uma cliente de fora mudando pra cá, tá vindo de Boa Vista mudando pra cá. Ela falou, eu preciso achar um apartamento, né? E ela não conhece ninguém aqui. Preciso achar um apartamento para alugar enquanto a casa que eu tô fazendo ali não ficar pronta. Aí ele falou, deixa comigo. Ele linkou com um corretor para que o cara ache o apartamento para ela. Senão ela ia ter que começar a ligar para a imobiliária, tentar achar um corretor e tudo mais. Falou, o que você quer? Qual característica que você quer? Quero tantos quartos nessa localização, por aqui. Falei, beleza, o cara vai achar para você, fica tranquilo, ele vai te mandar. Pronto, cara, acabou, o tempo dela foi poupado, é um cara de confiança que a gente indicou. O que nós vamos ganhar com isso? Nada. Mas Nada. ela, imediatamente, ela olhou e falou, cara, é isso que eu preciso, eu não tenho um arquiteto, eu tenho um amigo aqui. Mas isso é experiência. O mercado de luxo é o mercado do conforto. Né? Então, quanto mais conforto a gente oferecer ao nosso cliente, melhor. E aí, volto a falar para os alunos, né? Quando você começa, talvez o servir o cafezinho é uma experiência positiva que teu cliente está acostumado. Daqui a pouco você precisa servir o café e a bolacha. Daqui a pouco você serve o café, a bolacha e uma água com gás. Dependendo do nível de cliente que você está atendendo, a água com gás, a personalização, o guardanapo com o logo é normal. Sim. É normal. Para ele aquilo ali, só que se você não tiver, ele vai sentir. Ele não vai te qualificar por aquilo que você fez, mas ele vai te desqualificar por aquilo que você não fez. Hoje tem no escritório lá que eu lembro, tem tônica, tem coca, tem água com gás e sem gás, tem whisky, tem vodka, tem gin, tem espumante, tem vinho, tem tudo, vinho. Cara. Se o cara inventar, quiser brincar, né, eu quero um whisky, beleza, tem. Não, vamos abrir um espumante pra comemorar, beleza, vou lá buscar. Tipo, a gente tá nesse... Se ele pedir, tem. Tem. Exatamente. Então, assim, o cliente precisa... Aí eu volto a você nichar no cliente que você quer. Tem escritórios de arquitetura que querem fazer uma arquitetura muito mais... Não vou dizer simples ou chique, mas depende do caminho que você vai seguir. E depende do que o teu cliente quer. Sim. Às vezes, se você também colocar muito e teu cliente for uma situação mais simples, ele vai falar, é muito chique, eu não quero. E outra coisa, tem que ser compatível com a personalidade, a sua personalidade. Isso, tem que ser você. Tem que ser você. Detalhe, gente, olha, você não pode criar uma persona. Uma persona, né? Porque aí não vai soar verdadeiro, porque não é realmente. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso numa outra live, que cada pessoa, ela... como é que eu vou reformular? Você não pode colocar a mesma pessoa fazendo em vários lugares. Uma pessoa específica, ela tem o seu lugar específico. Então, assim, coloca eu, Denise, para atender esse mercado da elegância e do luxo. Não dá, gente. Eu não tenho isso. Se eu tiver que criar uma persona, não. Porque, assim, o primeiro, isso não está no meu dia a dia, isso não está... Não é... Eu até conseguiria, mas eu teria que criar um personagem. Ia cansar pra caramba. Isso, então não é legal. O bacana é você, arquiteto, que está aí começando, vai nichar, não sabe? Olha para você, quais são os seus valores, quais são os lugares que você deseja frequentar e que para você é natural frequentar. Isso mesmo. E que você vai ser feliz fazendo isso, né? E então, isso é muito importante, porque muita gente às vezes quer algo pelo glamour, mas não se imagina vivendo essa vida. E até mesmo, né, a aplicabilidade disso. Porque, por exemplo, você falou da arquitetura de luxo de Trancoso. Essa arquitetura você saberia fazer tranquilamente. Total. Com certeza. Só que ela é aplicável em Maringá. Né? Não tem esse mercado em Maringá. Então não adianta você enfiar na cabeça, não, vou fazer arquitetura de luxo Trancoso em Maringá. Beleza, cara, vai ter 2 casas e acabou. E eu digo mais, eu comecei, né, eu fiz algumas viagens, assim, para hotéis padrão alto, né, e depois agora fiz um cruzeiro, né, marítimo. E eu, assim, vamos falar em dinheiro,
preço, por isso que eu falo que luxo não é preço. Uhum. Não tem nada a ver com dinheiro, porque o que a gente pagou para uma viagem de cruzeiro não foi diferente do que a gente pagou para um resort de luxo do Nordeste, né? Só que quando eu vivi a experiência do cruzeiro, assim, eu não via a hora de ir embora. De verdade. Primeiro, eu tô sendo honesta. Não, eu já tive uma dessa. Porque, Já cheguei assim, numa sabe também por que eu quê? queria ir embora. Porque no outro dia. aquilo não é uma experiência de luxo. E não é que eu sou metida, que eu sou. Não, você né? gostou, Não é, cara. não é. É só não porque é. eu já tive uma experiência antes que foi muito, extremamente superior. E aí a gente compara aquela coisa do preço e do valor. A gente compara o que a gente paga pelo que a gente recebe. Então, aí, e o cruzeiro, meio que o pacote do cruzeiro, ele é vendido como uma experiência de luxo. Uhum. Mas eu não, pelo menos no cruzeiro que eu fiz, foi do maior navio, da maior empresa. Pai, deve ser né? 2 horas de fila pra tudo. Isso, começa a fila pra você chegar, pra você embarcar, pra você comer um bandejão. Que tem mas- fila, não tem álcool em gel pra Cruzeiro é você isso. lavar É a isso. mão, Cruzeiro não é isso. tem o negócio e aquilo. Então, assim, eles vendem, isso é vendido como uma viagem de luxo e não é. Na minha concepção, assim, não é. E é isso que o arquiteto tem que tomar cuidado. Aham. Porque às vezes ele fala assim, eu faço arquitetura de alto padrão. Daí vem um cliente alto padrão, ele não sabe atender, ele oferece Serve o o café, bandejão. café no copinho de plástico. E é muito Café interessante. comprado no mercado com a torra super forte lá, que tem mais amargo do que qualquer coisa. É. E essa questão da gente entender qual caminho seguir é muito importante, tá? Se você quer ir nichar no mercado A, no mercado B ou no mercado C, não tem certo e errado. Tem o que você precisa para o teu cliente, né? A gente consegue desenvolver diversas não plataformas, mas estilos dentro de cada um. Por exemplo, a gente consegue identificar a necessidade de um cliente residencial totalmente diferente de um cliente corporativo, totalmente diferente do cliente comercial, Sim. entendeu? Então a gente consegue, dificilmente eu vou conseguir colocar a loja A atendendo os três. Uhum. A loja A vai atender um, a loja A, e a gente está fazendo arquitetura de luxo para os dois, Exato. tá? A gente está tendo a mesma, com certeza, eu falo que a gente faz, tudo a gente faz pensando como se fosse para nós, né? A gente tem um carinho, assim, uma atenção tão grande que a gente vai fazer, vai refazer, enquanto a gente, eu falo para as meninas no escritório, quando a gente revisa os projetos, eu brinco com uma delas, elas me chamam para ver a imagem ou ver como que ficou, eu pergunto, você tá feliz? Porque se a gente não tá feliz no que a gente tá fazendo, a gente não vai transmitir isso pro cliente. A gente tem que estar muito confiante, a gente tem que estar muito decidido do que a gente tá apresentando. Uhum. Aí às vezes elas falam, não. Eu falei, então eu não vou nem ver. Porque eu sei que não adianta, se elas não vão me Sim. convencer, como nós vamos convencer o cliente? Exato. É uma apresentar, equipe. Apresentar depois pro cliente, sendo que a gente já não tá convencido, vai dar ruim. Não Né? dá certo. Exatamente, você tem que estar muito confiante nisso aí. O cliente de luxo é muito exigente. Seja ele querendo um rótulo de grife, ou seja ele querendo uma exclusividade. É. Se você Né? já vai e não consegue exercer a autoridade porque você não tá confortável com o que tá apresentando, cara, o cliente é que nem leão. Se ele fareja medo, ele parte pra cima. Com certeza. E assim, Viu que você tá ali, ele vai pra cima. você precisa, puxando um pouco para o lado de interiores, que eu acredito que muita gente faz, você precisa entender um pouco de cada segmento. Um pouco de iluminação, um pouco de tecido, um pouco de cortina, um pouco de tapete, Isso a gente um já pouco falou, de né, marcenaria, pros um alunos. Tem que pouco ser um de cada maestro. coisa. E também, gente, tem que ter muita humildade, nos dois sentidos. Tanto no sentido de dizer pro teu cliente, eu não domino esse assunto, vamos pesquisar? Vamos pesquisar eu e você junto? Posso ligar pro meu fornecedor? Ele Isso. tem muito mais conhecimento que eu. E outro também com o teu cliente, ser humilde no sentido de bater na porta e falar, deixa eu fazer o seu projeto, me dá uma oportunidade. Isso, no mercado de luxo, é muito difícil a gente entrar num lugar onde já tem outro arquiteto. É muito difícil a gente laçar um cliente quando ele já tem outro profissional. Uhum. É muito difícil. A gente, tanto nós quanto vocês, passamos por isso todos os dias. A gente tem um mercado lotado de profissionais. Por que faz fechar com o A e não fechar com o B? A gente tem que ter essa... E a gente brinca aqui nas nossas reuniões que a gente nunca se torne soberbo, né? Porque a gente sabe do degrau que a gente foi subindo por vez e que a gente, a partir do momento que a gente sobe a gente deixa um tantão para trás. Uhum. E a gente tem que continuar sendo humilde e agradecendo. A gente recentemente fechou um projeto grande, um projeto assim que a gente, nos nossos melhores sonhos, a gente almejou ter isso e a gente conseguiu, a gente conquistou.
E foi muito engraçado quando a gente voltou para casa, assim, o coração tava cheio. E de olhar para trás e falar exatamente para essa pessoa que contratou a gente: muito obrigado pela oportunidade. Nós não vamos medir esforços para conquistar você e você ter certeza do que fechou com a gente. E foi uma sensação dupla, né? Porque metade nossa tava nisso, de caraca, muito obrigado pela oportunidade. E a outra metade nossa tava assim, cara, a gente estudou e se preparou e se sentiu, tipo, cara, agora vai. Existe preparo, né? Exato, que a gente tava exatamente no meio do caminho. Falou, finalmente chegou, obrigado Deus, obrigado cliente. E do outro lado, falou, cara, foi pra isso que a gente estudou. Entendeu? Então não foi sorte. Nossa, que sorte, caiu no nosso colo. Não. E não foi é a sensação mais legal de todos. Falei, cara, a gente fez pra isso e nós chegamos. E não é pra... Porque não tem sensação melhor do que a conquista. Exato. Não é um Exatamente. presente. E não uma das coisas também, não é chegar aqui, chegar agora, por exemplo, com esse cliente que a gente conseguiu e tudo, e falar, nossa, a gente é isso, a gente é aquilo. Porque manter algo difícil. é mais difícil do que conquistar algo. Exato. E agora o nosso trabalho é árduo. Então é importante ter humildade e reconhecer aonde seu pé realmente está pisando. Porque agora o nosso trabalho é manter isso. Você conquista uma imagem ou conquista uma qualidade, e manter essa qualidade é tão difícil quanto conquistar. Que foi o que a gente ouviu dele, né, André? E esse trabalho é para sempre. A gente ouviu isso do cliente na reunião. Falou, eu fui pesquisar para ver quem queria fazer o projeto e todo mundo que eu conversei falou arquitetura ao cubo. Então tem que ser arquitetura ao cubo. Aí aquele misto de, caraca, conseguimos o nome que a gente queria e a referência nesse nicho e, caraca, nós vamos ter que entregar. E a responsabilidade. Agora as pessoas estão falando isso da gente, então a gente tem que comparecer com a mesma... É essa mistura de emoções. Peso. E assim, e saber que a gente vai estar ali disponível para o cliente, para todos os clientes. É lógico que hoje, com a nossa agenda bem tumultuada, a gente tem uma agenda muito lotada. Eu falei esses dias na reunião, a gente tá parecendo médico, a gente só marca a reunião para daqui 15 dias, porque a gente tá com a agenda bem cheia mesmo, mas assim, todos os clientes são atendidos por igual. Exato. E com tempo, né? Exatamente. A gente separa 2 horas por com cliente. exclusividade. Com exclusividade. Os clientes que estão com a gente na reunião, a gente não olha o celular na reunião. Não olho. Vocês sabem, vocês dois mais ainda sabem disso, que eu sou a pessoa que eu esqueço o celular. Eu estou na reunião com o cliente, eu estou em reunião com o cliente. E nem na tela aparece mensagem. Com o cliente. Não, a gente é muito... bate nessa tecla do atendimento. É o sorriso, é o carinho, é se pôr sempre no lugar do cliente. O mercado de luxo não quer problemas, quer solução. Exato. Tá? Então, assim, diversas vezes a gente vai passar por situações que o erro não é nosso, mas o problema é. Então, a gente tem que resolver. Exato. Tá? Então, assim, o cliente não quer saber da dor de cabeça. Você vai virar para ele e falar, cliente, olha, aconteceu isso, 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 nós já resolvemos assim, acabou. Segue a vida. Acabou. O cliente não quer a situação, tipo assim, porque o cliente não sabe resolver. E a frustração do cliente é a pior experiência que tem. Exatamente. Então, sempre se coloca uma situação, a gente teve uma situação de um cliente uma vez, que ela queria uma mesa de mármore peça única, mas ela queria uma mesa de 12 lugares de mármore peça única. Só se eu fabricar na natureza uma chapa de mármore inteira de 4 metros, não tem. E eu expliquei diversas vezes para cliente, olha, a gente tem que segmentar, a gente vai subir, a gente vai fazer a maior peça assim, assim, assim. Expliquei. Ok, nós içamos essa peça no 14º andar, a gente parou a rua na frente da prefeitura num sábado, a gente içou essa peça de mármore, colocou lá em cima, instalou a peça, ela virou pra mim e falou assim, não é isso que eu quero. Ela odiou. E aí? Uma peça de mármore, caríssima. Aí eu lembro que uma das arquitetas do escritório olhou pra mim e falou, mas Adriana, eu tava com você explicou pra ela. Falei, gente, mercado de luxo, a mulher não tem, pra ela não faz diferença se a peça de mármore é 20, 50 ou 100 mil. Mas pra ela dói no coração dela, porque ela imaginou uma coisa e ela não tem. Exato. Acabou com o sonho dela. Eu virei pro cliente, falei, fulana, não se preocupa, talvez foi uma falha de comunicação. Eu sempre puxo o erro pra nós. Pode ser que eu não me expressei direito, você me perdoa, vamos tentar resolver. Eu vou fazer disso, vocês não se preocupem, não tem custo pra vocês. Nessas horas a gente tem maravilhosos parceiros, entendeu? Que estão do nosso lado, foi bonito, que está do nosso lado e ajudam a gente. Resolvemos o problema
E depois de um tempo, o marido dela me ligou e falou, Adriana, imagina, a gente sabe que foi uma situação difícil, pode deixar que a gente paga. Então, assim, Naturalmente se resolve, né? naturalmente isso se resolve. Se a gente comprasse a briga na hora, ia virar um transtorno gigante. Não, ela é... Não, a sim. gente troca. Com certeza ela teria experiência negativa com o arquiteto e ela não falaria bem da gente depois. Porque não adianta a pessoa ter uma jornada inteira bem sucedida com você, né, com o seu atendimento, se ela, no final, tiver uma experiência ruim. Porque aquela última impressão É a que fica. é a que fica. E assim, só pra gente encerrar tudo isso, e eu acho que o mercado de luxo é o pertencimento, seja ele uma estampa ou seja ele uma exclusividade. E o que a gente oferece no escritório e que se servir para todos os alunos, né? A gente bate isso que nada melhor, a arquitetura é humanas, né? Então, nada melhor que te entregar um projeto é construir ele junto com o cliente. Boa. Então, Bonita frase. viu? Saibam ser atenciosos, saibam entender o luxo do cliente, que seja o vinho, que seja a viagem, que seja o carro, que seja a experiência no mercado da esquina, qualquer coisa. Que seja o cruzeiro marítimo. Que seja o que for, que Antes seja que um me pet, xinguem. que seja um cachorro, Pode cruzeiro, xingada. fica à vontade. que seja um cachorro. Sim. Hoje o mercado de pet é um luxo. Sim. É verdade. Que seja isso. Eu não tenho cachorro. Meu namorado tem um quarto só para os cachorros. Com ar-condicionado. Tem um cliente Tá. que não é nosso, mas eu sei de uma arquiteta aqui em Maringá que tem um cliente que fez um apartamento de 500 metros quadrados, um quarto era só do cachorro. Sim. Era só para os cachorros. Então, É o assim, que ele quer, se é o luxo deixa dele, ele, né? tenha esse cuidado. Então, se for pra gente concluir qual seria a frase do mercado de luxo, é atenção no serviço. Acho que é isso. Bacana. Dri, pra gente terminar, a pergunta mais difícil de todas, né? A Adriane, quando tiver com 80 anos ou morrendo, como é que ela quer ser lembrada? Nossa, como que eu quero ser? Eu nunca pensei nesse Qual o legado? qual o legado? Qual o propósito? O que você quer deixar? Eu quero deixar duas coisas. Eu acho que a gente leva a felicidade por onde passa. Eu sou muito do otimismo, do alto astral e a palavra de Deus. Eu acho que onde a gente puder levar a mensagem do divino, a gente tem que deixar. Então é isso. Eu quero ser lembrada com carinho e com Deus no coração. Legal que você é. Essa o que você falou, realmente. Você faz, é o exatamente. que você faz, né? Então eu acho que é isso. E o que, assim, o ato de servir me molda muito. Eu gosto de estar presente em diversas coisas. Como diz meu marido, eu sou ligada no 220, eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu trabalho, eu me dedico à igreja, me dedico com a minha família, aos meus filhos, ao meu pai, aos meus irmãos, à minha casa, a mim, porque eu também acho tempo para eu fazer atividade física que eu adoro. Então é isso. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado. Estarei aqui sempre presente que precisarem. Voltarás. Voltarei, Já com sei que o povo vai pedir certeza. você de Conseguimos te converter ao digital, Adri. Ai, já não sei. Mas eu tô super disponível, imagina. Sempre que precisarem. E o pessoal também, os alunos, o que precisarem de mim. Eu sei que eu tô mais quietinha no meu canto lá, mas contem comigo pro que precisar. Muito isso bom, aí. Dri. Muito obrigado pelo seu tempo. Adri. Obrigada, VHS. Os Telati casaram, né? Eles estão proporcionando momentos como esse aí pra vocês. Conhecimento para vocês. É isso aí. Isso aí. Muito Até, obrigado. né? Valeu, gente. Até a Até a próxima. próxima. Nos vemos na quarta que vem. Até mais.